para iniciar nosso webinar, promovida pelo curso de Direito do DF, curso de graduação em Direito e o nosso mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhista. Nosso webinar Fomentos Nacionais e Internacionais Quero uma Bolsa. Sejam todos bem-vindos. Nossos professores, alunos, comunidade aqui presentes, nós queremos que todos se sintam em casa, aqui no DF conosco. Saudamos, então, também nossos ilustres componentes da mesa de honra, a magnífica reitora do DF, professora doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff, professor decano do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do DF, professor doutor Maurício Godinho Delgado, excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e o nosso ilustre convidado do dia, que é pró-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador adjunto da área de Direito da CAPES, professor doutor Felipe Chiarello. E eu passo, então, a palavra para a magnífica reitora para dar início ao nosso evento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar inicialmente o excelentíssimo ministro, doutor Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, e nosso professor e decano do curso de mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Muito obrigada, ministro, nosso professor, pela sua presença, por mediar este evento. Cumprimentar o professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor da Universidade Mackenzie, coordenador adjunto da área do Direito na CAPES, a quem eu posso chamar de amigo e de grande e admirável profissional. Tive a honra de trabalhar com o professor Felipe por alguns anos, e neste tempo de trabalho juntos pude atestar sua competência, seu profissionalismo, sua ética, sua paixão pela educação. Felipe é um professor, um pesquisador que batalha, que luta pela educação no nosso país, e mais educação como um todo, e mais especificamente ainda na área do direito. Então, uma grande honra tê-lo aqui, doutor Felipe. Sei dos seus compromissos como pró-reitor, como coordenador adjunto, como professor, como orientador, como professor de programa. Então, queria agradecer muito a sua disponibilidade e por nos dar essa honra e esse presente de podermos aprender com o muito que você sempre tem a dizer, porque é sempre uma grande honra e um grande aprendizado ouvi-lo. Então, muito obrigada. Queria registrar inicialmente quem é o DF, né? Acho que é importante rapidamente dizer novamente o que eu sempre repito, né? O doutor Felipe sabe disso, mas acho que é importante nesse momento dizer que o DF foi a primeira instituição privada de Brasília, de ensino superior de Brasília, né? Nasceu junto com a construção aí da capital, junto com a UNB, e se enraizou, produziu tradição, cultura, e com isso se solidificou como uma instituição que está deixando e deixará um grande legado para a sociedade brasiliense, para o Distrito Federal e para o país, né? Em relação ao curso de Direito, sempre foi o maior curso, o primeiro e o maior curso de Brasília, continua sendo o nosso maior curso no DF, e recentemente, em 2016, também com o mestrado em Direito, além da graduação, o mestrado em Direito, né? E queria dizer que o DF integra, desde 2008, o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, que é hoje um dos maiores grupos educacionais do país, o que com certeza nos fortaleceu e nos deu condições de um crescimento contínuo e em várias áreas, em pesquisa, em extensão, internacionalização, em modernização da infraestrutura, do acadêmico, né? Eu queria destacar, professor Felipe, também, o diferencial e a credibilidade das IES do Grupo Cruzeiro do Sul em termos de pesquisa, com programas de excelência no país. Hoje o grupo conta com 21 programas de mestrado
e 13 de doutoramento em diversas áreas, né? Em relação a direito, temos 3 cursos de mestrado, a UNIP, em João Pessoa, a Universidade Positivo, em Curitiba, e aqui no DF. Além disso, temos a Unicid, a Cruzeiro do Sul, Unifran, com vários programas stricto sensu. E no que se refere ao curso de Direito, o DF fala com muito orgulho que nós formamos, nesses 52 anos de curso, grandes juristas, grandes pesquisadores, advogados, profissionais da área do direito, e continuamos formando esses grandes profissionais, agora também formando pesquisadores na área do direito, com o nosso mestrado desde 2016. Nós aprovamos o nosso mestrado na CAPES em dezembro, tivemos a aprovação, né, a publicação em dezembro de 2015. Em 2016, constituímos a primeira turma, né, e estamos caminhando agora para 2021 na nossa 6ª turma. E nesse tempo de 5 anos, né, completaremos 5 anos em dezembro do nosso mestrado, somos muito novos ainda, enquanto mas podemos dizer que nesse tempo temos marcado cada vez mais a presença no país e no mundo, né, principalmente pelo alcance internacional que o programa tem conseguido, pelo nosso corpo docente extremamente qualificado, e assim estamos caminhando, né, nesse final aqui de quadriênio, para nos solidificarmos e nos firmarmos cada vez mais enquanto um grande programa de mestrado e futuramente de doutoramento também em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Então, sua fala, professor Felipe, vem a crescer muito esse momento que nós estamos, de trazer cada vez mais possibilidades para os nossos alunos expandirem, para internacionalizarmos o programa. E, enfim, então, sua fala com essa temática vem enriquecer muito o nosso trabalho. Queria agradecê-lo muito e desejar um bom evento a todos. Muito obrigada, magnífica reitora, por suas palavras. Neste momento, então, eu passo a palavra para o professor Dr. Maurício Godinho Delgado, que fará a mediação da palestra. Bom dia a todas e a todos. Meus cumprimentos especiais à magnífica reitora, professora doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff, e também ao professor doutor Felipe Chiarello, nosso convidado e palestrante deste evento. Estendo meus cumprimentos aos colegas coordenadores de mestrado aqui presentes, professores de mestrado, professores de graduação, alunos de graduação e de mestrado e demais participantes, além dos servidores, dos funcionários do UDF, que viabilizam este evento. Meus cumprimentos a todos. Quero registrar rapidamente algumas palavras sobre o nosso programa de mestrado, que já foi apresentado pela professora Beatriz Eckert-Hoff, tendo iniciado em 2016 e estando a pleno vapor. Vários aspectos podem ser destacados, apenas farei uma síntese, naturalmente. Em primeiro lugar, a inserção nacional e regional desse mestrado. É um mestrado de uma unidade federativa do Centro-Oeste, com uma presença muito forte, não só no Distrito Federal, como também no estado de Goiás, que é o nosso estado mais próximo. Temos a presença de inúmeros alunos, dezenas de alunos dessas duas regiões. Mas o que é mais interessante é a circunstância de o nosso mestrado ter se mostrado desde a primeira turma e em um processo de crescimento extremamente importante para todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país. Com relação a toda essa parte que é aberta pelo Cerrado, pela região
de Brasília e do Centro-Oeste. O mestrado tem tido uma influência, uma interlocução, uma presença extraordinária, com a participação de alunos mestrandos dos diversos estados do Nordeste, do Norte, com raríssimas exceções. Tivemos, inclusive, alunos de Rondônia, alunos do Pará, alunos do Ceará, alunos de Piauí, alunos de Pernambuco, em suma, da Bahia, todos esses estados, além de Mato Grosso também. Evidentemente que temos uma integração também com o centro-sul do país, né? Tivemos alunos e temos alunos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, que estão também extremamente integrados ao nosso mestrado. Portanto, essa inserção regional é muito importante, mostra-se muito bem sucedida e sentimos a relevância do programa de pós-graduação estricto sensu em Direito em todas essas regiões fundamentais do país. A par disso, o nosso mestrado ele tem também se desenvolvido, aprofundado aceleradamente o seu ambiente de pesquisa. Nós temos 2 linhas de pesquisa, né, que são constitucionalismo, direito do trabalho e processo, a linha 1, digamos assim, e a linha 2, que é direitos humanos sociais, seguridade social e meio ambiente do trabalho. Essas 2 linhas de pesquisa têm 2 grandes grupos, cada uma delas, né, 2 grandes grupos de pesquisa, e, naturalmente, os professores também lideram vários projetos de pesquisa que aí tem uma projeção um pouco menor. Os grupos de pesquisa, de maneira geral, eles têm uma inserção nacional significativa e tem também, alguns deles também, uma inserção internacional. Esses grupos têm produzido, já desde o início do mestrado, os grupos não existem como tal, todos eles, desde o início do mestrado, sejamos claros. No início do mestrado, tínhamos 2 grandes grupos de pesquisa. Hoje temos 4 grupos de pesquisa. Mas o temário desses grupos tem produzido obras de grande relevo, não só as dissertações, como os artigos acadêmicos que são realizados e publicados ao longo do mestrado, e também a inserção dos chamados alunos egressos, já mestres, que participam conosco de todos esses projetos de parcerias acadêmicas e de publicações. Vários livros também têm sido publicados nessa área. Normalmente, nós fazemos 3 a 4 prefácios dos nossos alunos, cada professor. Ainda ontem entreguei, nessa madrugada, um prefácio de mais um livro que ainda sairá neste ano, de uma dissertação, e assim sucessivamente, numa dinâmica extremamente, não só produtiva, mas como prazerosa também, de ver a integração entre professores, alunos, ex-alunos, inclusive uma integração muito forte com a nossa graduação. Temos aqui a presença não só do coordenador do mestrado, professor Ricardo Macedo, de Brito Pereira, como também do professor coordenador da graduação, professor Paulo Campanha, que asseguram e a professora Maria Cecília Monteiro Lemos, e todos os demais colegas que asseguram esse entrosamento muito frutífero entre a graduação e a pós-graduação, e vice-versa. Também o mestrado tem procurado aprofundar as suas conexões internacionais, as suas parcerias internacionais. Temos vários convênios assinados com universidades europeias, os quais propiciam um canal de divulgação, de integração, de inter-relação extremamente profícuo e que não tem limites de crescimento. Temos também, além da participação de colegas pesquisadores na nossa revista acadêmica,
nós temos um conselho editorial que tem cerca de 20 autores de universidades internacionais de grande importância, afora os participantes de universidades nacionais, e temos também realizado congressos internacionais. Acabamos de fazer este ano, pela via telepresencial, em função da pandemia, o nosso 3º Congresso Internacional. E o que é importante se perceber é que é clara a tendência de um crescendo em todos esses eventos. Do primeiro congresso para o segundo e para o terceiro, a sofisticação, a maior complexidade, a diversificação de instituições participantes, de professores e também de perspectivas que mantêm a sua identidade própria, mas que se casam com os temas centrais de pesquisa do nosso mestrado. Isso se mostra muito firme em todos esses eventos e num processo de crescimento muito significativo. É claro que hoje a palavra é do nosso palestrante, professor Felipe Chiarello. Eu não vou me estender mais na apresentação do mestrado. Eu indago ao cerimonial se eu já posso fazer a leitura da biografia resumida do nosso professor Felipe Chiarello. Acho que sim. Para fazer esse resumo, professor, são algumas horas. O currículo Lattes do professor nos deixa um pouco aí, não vou dizer humilhados, mas dizendo, olha, temos que correr muito ainda para acompanhar o professor. Faço um resumo dos pontos centrais para a nossa perspectiva, né, de pesquisadores da área de mestrado e doutorado em Direito. O professor Felipe Chiarello é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É também mestre em Direito pela mesma Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo. Atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Faculdade de Direito e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. É professor titular também desta mesma instituição. É membro da Academia Mackenzista de Letras. O professor é também coordenador adjunto de programas acadêmicos da área de Direito, da CAPES e do Ministério da Educação. É membro pesquisador 2 do CNPq. Além disso, é membro do Comitê de Área da área do Direito no programa Cielo-FAPESP. É membro também do Conselho Editorial da Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central e membro titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas. É parecerista na área do Direito da CAPES e do MEC. É professor colaborador também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Administrativo Econômico, Direito Constitucional e Garantias Constitucionais, Ética, Educação e Pesquisa. Então, professora Beatriz, efetivamente estamos diante de uma grande liderança acadêmica no campo das pesquisas, estudos e reflexões na área do direito, e é realmente um momento de grande importância para ouvir as lições do professor Chiarello nesse tema tão importante para professores e para alunos, alunos futuros e alunos presentes, fomentos nacionais e internacionais, que termina com uma frase afirmativa: quero uma bolsa, que é um desejo naturalmente, claramente, de grande parte dos nossos professores, como é natural, da nossa carreira acadêmica, e de grande parte, se não, se possível até, claro que sabemos que isso não é viável, todos os alunos de pós-graduação. Agradecemos, então, ao professor Felipe Chiarello, e passamos, né, professora, devolvemos a palavra ao cerimonial para, naturalmente, seguirmos o nosso evento. Muito obrigado, professor Felipe Chiarello.
Eu creio que podemos, então, passar a palavra, então, já de uma vez, professor Chiarello, para a sua palestra, que está sendo aguardada com grande ansiedade, com uma forte presença, inclusive no YouTube, né, e com inscrições que beiram a quase 500 participantes. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Godinho, ministro Godinho, é uma honra. Só um segundo. Ministro Godinho, estão me ouvindo bem? Está dando eco um pouco? Tá bom? Sim, não está lá. Queria agradecer, primeiro, uma honra estar aqui ao seu lado, o senhor professor, que é uma grande liderança na área do direito como um todo. Eu estava ouvindo as palavras aí ao meu currículo, mas o senhor é que é uma grande referência para todos da área, e para nós é uma alegria poder contar com a sua colaboração por várias vezes no comitê da área de direito da CAPES, por várias vezes também trabalhando conosco na avaliação. Saiba, professor Maurício Coutinho, que o senhor também nos inspira todos os dias na avaliação da CAPES, em todo o trabalho que vem desenvolvendo, e queria saudar a sua pessoa, todos os professores aí do nosso querido programa de mestrado da UPF e da UDF, desculpa, e dizer que para mim é uma honra estar aqui palestrando na UDF, porque eu tenho uma amiga querida que é a reitora, a professora Beatriz, como ela falou, tive a honra de trabalhar ao lado dela há uns bons anos, né, professora Beatriz, mas para mim ficou aquela imagem daquela pessoa perfeccionista, assertiva, uma liderança nata. Eu pude ver pela CAPES, pelo MEC, o trabalho brilhante feito na UDF, o trabalho brilhante feito do crescimento da instituição como um todo, a consolidação. A senhora estava falando da história da UDF, eu acho que em todos esses momentos, essa história atingiu a maturidade hoje, essa consolidação pelas suas mãos firmes. Então, saudar aí essa liderança, esse trabalho. Eu estou, como a professora falou, muito feliz de participar também, porque tem várias coordenadoras e coordenadores do Grupo Cruzeiro do Sul que estão nos assistindo. O professor Paulo antes fez a gentileza de nos colocar em conjunto ali para trocar algumas ideias numa sala previamente com coordenadores e coordenadoras, e para mim é uma alegria poder trocar ideias com professores aí também da graduação. Esse impacto na graduação é uma das missões da CAPES. Nós queremos saber na ponta como isso funciona, como o mestrado e o doutorado tem impacto na graduação. Para nós é fundamental. Eu queria dizer que também tenho vários amigos ali, amigas, que lecionam. Reencontrei o Ivan aí na sala, tem o Marcelo Borges, que já nos brindou também com participação no comitê da área de direito. Enfim, uma série de pessoas extremamente capazes, uma série de pessoas que se dedicam realmente à vida acadêmica. Então, ministro, para mim é uma alegria poder trocar algumas ideias sobre essa fala de hoje, que eu vou fazer de forma bem informal, como se estivesse numa segunda casa aqui. Eu quero apenas, como o ministro falou, trocar algumas ideias como um professor, e aí por isso que essa exclamação do que era uma bolsa surgiu em sala de aula. Eu estava falando com meus alunos sobre fomento nacional e internacional, eu dou uma disciplina na Mackenzie, só ensino e pesquisa no direito, e quando eu estava fazendo essa aula, um aluno exclamou: professor, mas eu quero uma bolsa. E aí, dessa fala, surgiu a ideia da gente colocar isso como um contexto, para poder explicar exatamente o que a gente queria trocar ideias com os alunos. Isso também faz parte, essa ideia de hoje, de compartilhar algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era pós-graduando, quando eu era graduando. Coisas que geralmente ficam restritas a um grupo que, às vezes, é sempre o mesmo direito.
às vezes é sempre o mesmo na pesquisa. Então, nós precisamos compartilhar essas informações, nós precisamos publicizar essas informações. É a nossa função como educadores, como professores, é para isso que nós estamos aqui, é nosso propósito. Então, isso eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela para iniciar. Maravilha. Perfeito. Bom, primeiro, então, eu queria dizer que essa é uma aula aberta. Eu queria dizer que esses são meus contatos pessoais. Então, para você, acadêmico, acadêmica, que tem alguma ideia, que tem algum projeto de vida, se eu puder fazer esse auxílio, há alguns anos eu tive uma descoberta efetiva, até como a professora Beatriz falou, de um propósito. Né? Eu pensei, qual é o meu propósito de vida, efetivamente? E eu fiz um sócio meu numa startup que a gente tem, ele falou, para você pensar no seu propósito de vida, você tem que pensar, se você tivesse uma fonte inesgotável de dinheiro, você faria o que você faz no dia seguinte? Você estaria no lugar onde você trabalha no dia seguinte? E eu pensei, se eu tivesse uma fonte inesgotável de dinheiro, eu estaria na sala de aula no dia seguinte. E aí eu descobri que, efetivamente, é o que eu amo fazer, que eu não viveria sem fazer isso. E aí eu pensei numa segunda ideia, que eu acho que as novas gerações têm que ser melhores do que a nossa geração. A vida tem que evoluir, as pessoas têm que evoluir, o mundo tem que evoluir, porque se ele evoluir, o mundo acaba. Que privilégio treinar pessoas que serão melhores do que a gente. Que privilégio treinar pessoas que serão, que nos sucederão na pesquisa e terão melhores resultados. Assim que deve ser a pesquisa, assim que deve ser a educação, assim que deve ser o ensino. Então, fica aberta essa aula, esses são meus contatos, pode entrar em contato, que certamente eu vou retornar. Eu queria até começar um vídeo de uma série que eu gosto bastante, que chama The Big Bang Theory. Desculpe se eu conseguir a legenda em espanhol, mas é muito interessante porque a grande dúvida que eu ouvi várias vezes na CAPES e no CNPq o direito é verdadeiramente ciência? Algumas áreas acham que não. Aliás, algumas áreas, nesse caso, o protagonista dessa série, Sheldon Cooper, ele é físico, né? Então ele acha que as humanidades são ciências menores. E aí ele está falando com a namorada dele sobre um roadshow, a namorada dele que é da área da medicina, eles estão falando sobre um roadshow que ele vai fazer para fazer venda de pesquisa. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos. E aí ele fala para a namorada dele que ele não precisa apresentar a pesquisa dele, porque é um físico. Afinal de contas, as pessoas têm que financiar a pesquisa dele, porque ele é essencial para a humanidade, como físico. E aí a esposa dele fala, bom, mas enfim, se você não for, a pesquisa pode cair em mãos erradas. Olha só. Me avisaram já, a minha assistente, Carol Placa, está sem som. Então, sem som na transmissão. De qualquer maneira, o vídeo fala, depois a gente tem que testar para ver como é que eu consigo transmitir o som na próxima. E
E eu preciso ver, efetivamente, como é que essa discussão da Big Bang Theory impacta o direito como um todo. Ela fala, bom, eu espero que a pesquisa não caia para as humanidades, porque algumas áreas consideram que o direito é uma ciência menor, é uma ciência que não produz pesquisa. Lê do engano. Nós estamos em todas as relações humanas e eu vou provar aqui para vocês que o direito é essencial para essa produção de pesquisa. É fundamental que a gente possa compartilhar a importância da pesquisa no direito com todas as áreas e o impacto que nós temos dentro dessa perspectiva. Primeiro, eu quero avisar a discussão, a importância da discussão da diferença entre grupo de estudo e grupo de pesquisa. Eu vejo muita gente na área de direito e em outras áreas, nas universidades brasileiras, sobretudo, confundindo o que é grupo de estudo com grupo de pesquisa. Grupo de estudo é um período fora da sala de aula, onde a gente debate temas para aprofundar conteúdos. Isso é um grupo de estudo. Então, eu chego para vocês e falo assim, olha, nós vamos discutir hoje Foucault, Vigiar e Punir, eu trouxe a obra, você pega esse capítulo, você pega aquele capítulo, isso é grupo de estudo. A gente pode passar o sábado inteiro discutindo Foucault. Isso vai ser sempre um grupo de estudos. Algumas pessoas consideram isso grupo de pesquisa, isso não é grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa no mundo todo é grupo de pesquisa aplicada. Grupo de pesquisa aplicada funciona da seguinte forma, você abre quais são os projetos de pesquisa que tem, você abre quais são as perspectivas de pesquisa financiada, e aí você consegue visualizar quais são os editais que o seu grupo vai entrar, quais são os projetos que vocês vão se incluir, e efetivamente como é que você pode participar. Então, não confunda grupo de estudos com grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa é cadastrado no CNPq. E por que não fazer o cadastro de um grupo de estudos no CNPq? Porque nós precisamos demonstrar o quanto essa pesquisa é indexada dentro do nosso grupo. E se nós tivermos um grupo de estudos simples, nós vamos acabar mostrando que a gente não produz aderente a essa, a gente só discute temas. Então, é importantíssimo que nós comecemos a mudar a cultura, especialmente de algumas universidades brasileiras, de confundir grupo de estudo com grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa é grupo de pesquisa aplicada no mundo todo. E não deveria ser diferente no Brasil. Então, a primeira coisa, você ter um grupo de estudos cadastrado no CNPq, o grupo Estado e Economia no Brasil é um grupo que eu coordeno, por exemplo, e aí você tem o selo de certificação do CNPq. Isso é muito comum nos programas de mestrado e doutorado, exatamente como o ministro Maurício Godinho antes falou, que é importantíssimo que nós tenhamos o grupo cadastrado no CNPq e tenhamos ele atualizado o tempo todo. Uma das razões que eu recomendo para você, acadêmica e acadêmico de direito, que está inclusive na graduação, faça parte de um grupo de pesquisa na graduação. Você começa já a fazer um grande networking com pesquisadores, entendendo o seu papel dentro da pesquisa. Você começa, desde a graduação, a participar de projetos de pesquisa aplicada e editais de financiamento. Você pode fazer uma bolsa na graduação, o que é uma coisa, hoje, bem comum. Na minha época não era tanto, não tinha essa cultura. E é importantíssimo que o seu currículo já vá tendo alguns trejeitos importantes para a área do direito. Você pode ter uma organização de evento acadêmico financiado, você pode ter uma publicação em coautoria já na graduação. Que interessante você ter essa perspectiva, ter essa possibilidade já na graduação de sair com um artigo publicado. Isso pode ajudar você no concurso público, isso pode ajudar você num crédito no exterior, isso pode ajudar você na sua carreira. Isso aqui é um projeto de carreira. Para dar um exemplo, nós temos um projeto que nasceu numa visita nossa a Stanford. Eu tive com o professor Jim Cavallaro, na Universidade de Stanford, e perguntei para ele qual era o budget,
quanto ele tinha arrecadado para pesquisa na pós-graduação da universidade, quanto a Universidade de Stanford tinha arrecadado naquele ano, e ele falou, a billion. Eu falei, 1 bilhão? Eu falei, não pode ser 1 bilhão. E ele falou, yes, a billion. Então, $1 bilhão eles arrecadaram para pesquisa em Stanford, naquele ano, 2017, acho que foi. Enfim, em 2018 nós começamos uma pesquisa, então nós começamos a prospectar eventuais patrocinadores para pesquisa e começamos um primeiro patrocinador para essa nossa pesquisa, que acabou sendo o Facebook. O Facebook começou com um aporte de $50 mil numa pesquisa sobre direito eleitoral e fake news, até porque tinha um impacto muito importante a questão das fake news no processo eleitoral. E, afinal de contas, a gente já está no 9º projeto já com o Facebook. Nosso financiamento já atinge, nosso funding já atinge R$1,5 milhão, R$1,600,000, o que para nós impactou sobremaneira nas bolsas dos alunos da graduação, na pós-graduação, na produção científica, em viagens acadêmicas, enfim, tudo para nós fez total sentido nesse processo de internacionalização. No primeiro momento, nós começamos a pensar o que era internacionalização do direito. A internacionalização, ela perpassa aí uma série de outras histórias. No primeiro momento, a área de direito achava que inserção internacional era dar palestra no exterior, ter um convênio internacional, talvez, visitar o exterior, universidades norte-americanas, europeias. As áreas das ciências, que nós podemos chamar duras e biológicas, elas tinham uma concepção mais profunda disso. E nós vimos nos instrumentos recém-publicados das várias áreas do conhecimento na CAPES que alguns itens são comuns entre todas as áreas do conhecimento. Primeiro, a cotutela dupla titulação. Você tem uma titulação no exterior, você tem um convênio para titular com um diploma a pessoa no Brasil e no exterior. A pessoa fazer um estágio no exterior, seja pós-doutoral, ela fazer um mestrado ou doutorado sanduíche. Essa participação importante em eventos internacionais com anais, com publicações de anais de evento, organizar eventos internacionais, mesmo no Brasil, você pode organizar eventos internacionais, basta que você tenha os critérios que estão no instrumento da área, e lembrar que você pode conseguir fomento nacional e internacional exatamente como nós queremos falar hoje. Eu queria dizer para você continuar insistindo e buscando seus sonhos. Eu tive a alegria, em 2018, de voltar a Nova York. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, eu fui fazer um estudo com o professor Norman Dorsey, na NYU, na New York University, graças à carta de recomendação do professor Celso Bastos, ali, que me deu uma força grande para que eu pudesse ir para o exterior naquela época. E aí eu lembro que eu passava na porta do Harvard Club, em Nova York, e eu não podia entrar, porque eu era estudante, nem para conhecer. E eu pude ver depois de muitos anos aí, voltar como professor para coordenar um curso, coordenar um evento no Harvard Club de Nova York. Depois nós passamos pela Columbia University, essa foto é na Columbia University, e isso, para mim, fez toda a diferença na minha carreira. É importantíssimo que a gente não desista dos nossos sonhos, não desista das nossas perspectivas e continue acreditando que a gente pode produzir alguma coisa. No ano passado, nós coordenamos um evento em Berkeley, e esse evento em Berkeley nos ajudou a visitar o nosso patrocinador no Vale do Silício. Tudo isso com funding, com dinheiro de pesquisa. Nós fomos visitar a sede do Facebook no Vale do Silício como parte do nosso projeto de pesquisa. E aí estão vários acadêmicos que foram conosco conhecer aquela cidade internacional que é o Facebook no Vale do Silício. Então, não desista dos seus sonhos, continue perseguindo essas ideias, porque a pesquisa pode te levar a lugares diferentes, pode te levar a ideais maiores. E esse grupo é o maior exemplo disso. A gente tem algumas agências de fomento que são nacionais, que vale a pena você ficar observando. E elas são as agências que financiam essas agências públicas
que financiam a pesquisa no Brasil. Eu falo de algumas que são as principais. O CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a FAPESP, eu digo FAPESP porque leciono em São Paulo, sou professor de São Paulo, mas todo estado tem a sua FAP, a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, procure no seu estado a sua Fundação de Amparo à Pesquisa, para que você possa verificar os tipos de bolsa que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado seu possui. Você tem a FAPERES, a FACEP, outras FAPs, né? Todo estado tem a sua Fundação de Amparo à Pesquisa, que é uma fundação estadual. Temos a CAPES, que é a nossa Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, que é a maior financiadora de todas as bolsas de mestrado e doutorado no país e de grandes projetos de eventos no Brasil e no exterior. E o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos também. Eu só queria mostrar para vocês, rapidamente, os sites, assim, só para você entender, ali tem essa ideia tanto para grupos de pesquisa, quanto para projetos de pesquisa. Então, você consegue formar desde de uma iniciação científica numa agência dessas de fomento, até bolsa de pós-doutorado. Desde o começo, do início da sua vida como pesquisador, até seu crescimento no estágio pós-doutoral, etc., passando por todos os níveis, e também com os seus grupos de pesquisa básica aplicada, e vinda de professores estrangeiros para o Brasil. Tudo isso faz parte desses projetos de pesquisa. A gente tem também fundações e instituições privadas de pesquisa, e vale a pena a gente observar várias delas. Mais tarde eu vou falar individualmente das bolsas de algumas delas, mas vale a pena você observar que tem muitas metas, por exemplo, da ONU de impacto ambiental, como a questão que são financiadas pelo Fundo Brasileiro da Biodiversidade. Tem a discussão do Santander Universidades, que a Santander é um importante organismo privado de financiamento de pesquisa nacional e internacional. A Fundação Lehman sempre também produz isso. O Parque Tecnológico de Itaipu, que financia eventos, projetos de pesquisa. E a Natura também tem uma tradição com seu projeto Natura Campus, de financiamento de pesquisa. Agora que eu vou ver se eu consigo compartilhar, porque eu tenho um vídeo, mas eu quero ver aqui com a equipe técnica se vai sair o som. Bom, de qualquer maneira, vocês não vão ouvir o áudio do vídeo, mas é um vídeo do Guy Kawasaki. O Guy Kawasaki um dos comandantes aí do Vale do Silício, e é importantíssimo vocês observarem o que ele fala de um pitch. Quando você for fazer uma venda de uma pesquisa para alguma instituição, quando você for vender uma pesquisa para alguma instituição, é importantíssimo que você saiba o que eles esperam de você. Então, o que é um pitch? Um pitch nada mais é que uma venda. O Guy Kawasaki fala como ele investe nas empresas pela Apple. Então, ele recebia várias pessoas que tentavam vender ideias para ele na Apple. E ele criou uma regra que eu acho fantástica, uma regra 10, 20, 30. Dá uma olhada nessa regra.
Vou tentar uma coisa. Queria falar da regra dele, só para finalizar. A regra dele é que você tem que ter no máximo 10 slides, no máximo 20 minutos de fala e no máximo caixa 30, no mínimo caixa 30 de tamanho. Por que ele diz isso? A discussão gente, a discussão é que as pessoas falam demais, as pessoas têm slides demais na apresentação do pitch. Eu fico pensando, quando você chega numa aula e vê que o professor tem 140 slides, você assiste aquele negócio de apresentação e fala assim, meu Deus do céu. E aí você começa a pensar como é que ele vai chegar no final daquele slide número 140 até o final daquela aula, sabendo que só tem mais 30 minutos de aula. As relações estão mais dinâmicas no conceito pós-pandêmico. É importantíssimo que você utilize a regra do Guy Kawasaki. 10 slides para apresentar o seu projeto, para fomento, em qualquer lugar que você for vender a sua ideia. 20 minutos de fala, porque você quer que as pessoas discutam aquilo que você apresentou. E por que a caixa alta? Por que a ideia de você ter para você conhecer seu slide? Se você começar a ler o seu slide, as pessoas vão perceber que você não conhece o material. E elas vão ver que elas leem o seu slide mais rápido que você. E aí elas vão perder interesse na sua apresentação. É isso que o Guy Kawasaki fala, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem a ideia de fomento em pesquisa, em financiamento de projetos e em financiamento de pessoas. Então, vamos separar o que é financiamento de projetos de pesquisa do que é o financiamento individual da sua pesquisa. Primeira, a discussão, por exemplo, da Fundação Ford. A Fundação Ford funciona projetos, ela fomenta projetos de pesquisa. Então, você tem um projeto, uma ideia, você apresenta essa ideia como um projeto de pesquisa para a Fundação Ford. E ela quer financiar, então, o seu projeto de pesquisa. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem vários modelos de pesquisa. Vale muito a pena você entrar no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E só para citar um exemplo, tem esse do Fãs da Tecnologia, do Bootcamp, que vai formar as pessoas individualmente em tecnologia. Então, várias pessoas de várias áreas podem se envolver nessa proposta, né? Esse é um exemplo, 26 países membros do BID foram convidados para participar dessa ideia, desse bootcamp de formação individual de pesquisadores e pesquisadoras na área da tecnologia. Você tem o modelo Fulbright do governo norte-americano. Nós conseguimos um visiting scholar, um professor visitante da Georgetown University, que é o professor Richard Rowe. Ele veio 5 meses para lecionar metodologias ativas para os brasileiros aqui, com uma bolsa da Fulbright. A gente tem várias bolsas para brasileiros e o edital está aberto. Hoje, você pode conseguir uma bolsa para estudar nos Estados Unidos com o Fulbright. Então, eu recomendo a você dar uma olhada nesse site do Fulbright para você olhar os tipos de bolsa que tem para você fazer a sua pesquisa. A Fundação Konrad Adenauer tem uma tradição muito grande com o Brasil e a Alemanha. Vale a pena você conhecer a possibilidade de estudar na Alemanha. Lembrando que em algumas instituições da Alemanha você estuda em inglês. Então, a língua não é também não é um obstáculo para que você estude na Alemanha. É importantíssimo que você tenha essa vontade, esse ideal para poder aplicar para a Fundação Konrad Adenauer, uma fundação extremamente tradicional que faz essas relações de fomento entre o Brasil e a Alemanha. Eu fui, por anos, corretor, inclusive, de projetos da Fundação Carolina. A Fundação Carolina é uma fundação espanhola que tem um projeto, inclusive, com a CAPES, de parceria muito interessante. E a Fundação Carolina, ela custeia bolsas de brasileiros há anos na Espanha. E ela já teve uma série de brasileiros, aliás, eu tinha um vídeo também sobre isso, vale a pena você entrar no site da Fundação Carolina e ver esse vídeo, que ele tem uma animação que ele mostra todos os projetos que ele já fez com os brasileiros.
Essa é a Fundação Carolina. Recomendo a vocês que depois entrem no vídeo e verifiquem. É muito, muito bonito, muito interativo. Várias brasileiros já estudaram na Fundação Carolina graças aos projetos de pesquisa. Eu coloquei algum modelo que eu faço de utilização da FAPESP para que vocês possam ver o que tem que ter um projeto para você apresentar como um projeto de grupo de pesquisa. Então, dentro do seu grupo de pesquisa na sua universidade, você, professora, pesquisador, que tem um grupo de pesquisa, verifique que para você apresentar um projeto para a FAPESP, você tem que ter a identificação do seu projeto, as instituições, as pessoas, lembrando que você vai ter que ter o resumo desse projeto. As pessoas esquecem de colocar os resultados previstos. Muitas vezes um projeto é negado porque nós não temos acesso, por exemplo, a um resultado, aonde a pessoa quer chegar. É aquela escolha da Alice, né? A Alice chega para o coelho e fala assim, que caminho eu devo tomar? E o coelho fala, onde é que você quer chegar, Alice? E ela fala, eu não sei. Bom, se você não sabe onde você quer chegar, tanto faz o caminho. Assim é um projeto de pesquisa. Você tem que saber de onde você está saindo na pesquisa, qual é a sua dúvida metodológica genuína e para onde você quer chegar. É fundamental você fazer um estudo sobre o seu orçamento, para que você não coloque valores estratosféricos que não vão ser financiados e que não têm vínculo com a realidade. As pessoas que vão financiar você, seja na esfera pública ou privada, elas têm noção dos valores. Então, não faça projeções irreais. Verifique o custo das coisas, veja o custo efetivo, coloque pelo menos 3 orçamentos para mostrar que você tem essa ideia e guarde todo esse material com você. Lembrando que dentro do item 3 da FAPESP, são as coisas que você tem que anexar, tem coisas fundamentais para você, além da sua application, da sua aplicação para você apresentar. Você tem que ter a aprovação da instituição para mostrar que você não está fazendo isso sozinho dentro do projeto. A carta da anuência da instituição é essencial quando houver essa necessidade. E é a súmula de todos os pesquisadores. Lembrando que se você tiver um pesquisador ou pesquisadora que não atualizou o Lattes nos últimos meses, você pode perder esse projeto, porque um dos seus pesquisadores está com o Lattes desatualizado. Então, antes de você subir os Lattes dos seus colegas, alunos e professores, lembre-se, você tem que ver se esses Lattes estão atualizados. E, por favor, não se esqueça de anexar o seu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem, em média, 20 páginas. E, então, pensa nisso como métrica. 2 folhas de rosto, aí você tem todos os itens. Eu coloquei aí que você pode tirar uma foto da tela e pensar tudo que você pode utilizar. E esse é um modelo bem completo, o modelo FAPESP, que fala sobre problemas de pesquisa, objetivo geral específico, resultado esperado, enfim. Tudo que você tem que colocar dentro do seu projeto de pesquisa. Lembre-se de colocar o cronograma, começo, meio e fim. E se você tiver uma outra agência financiadora, isso pode dar força para o seu projeto, para aprovação. E lembre-se, você tem a possibilidade também de aplicar a bolsas e projetos como um pesquisador individual. E a FAPESP também tem um modelo para isso. Você, como pesquisador individual, pode pedir um projeto seu de fomento à sua bolsa, colocando uma introdução justificativa, uma bibliografia, seus objetivos, qual vai ser o plano de trabalho que você vai desenvolver com esses materiais e métodos e como é que você vai mensurar o resultado. Qual vai ser a sua métrica para verificar quais foram os resultados que você teve? Isso é fundamental para o seu financiamento. A FAPESP, gente, tem bolsas que vão desde iniciação científica até o pós-doutorado. Eu coloquei valores para vocês terem noção aí. Muita gente não sabe e não compartilha a ideia de que essas bolsas podem ser utilizadas já na iniciação científica. Então, você que está aí na graduação, por vezes não sabe que você tem a possibilidade de ter uma bolsa FAPESP dentro da sua iniciação científica. O que é essa discussão aí que eles colocam no mestrado 1? Então, o mestrado 1 é o primeiro ano do mestrado e o primeiro ano do doutorado, e assim por diante. Depois você vai aumentando o valor da bolsa. O sistema CAPES de financiamento tem várias modalidades de financiamento. Você vai ver as universidades profissionais, vai ver as universidades públicas, ProSUP,
você vai ver o DINTER, que é o doutorado interinstitucional. Ali embaixo, você está vendo o PAEP, Programa de Apoio a Eventos no País, que é um programa que financia eventos no Brasil. Você vai ter ali, eu circulei para vocês, eu grifei para vocês ali, o PROEX. O PROEX é um programa de excelência. Então, as instituições que têm nota 6 e 7, elas têm acesso a um financiamento maior de excelência no Brasil. Então, é fundamental você olhar o site da CAPES. Você tem várias modalidades de bolsa, e eu destaco uma coisa que os alunos muito procuram, que é o doutorado sanduíche no exterior. Eu quero... Por que a CAPES chama doutorado sanduíche como nomenclatura oficial? Porque você tem um ano no Brasil, você tem 3 anos de doutorado, um ano no Brasil, um ano no exterior, um ano no Brasil. Essa foi a ideia originária da CAPES. Hoje já existe flexibilização de você fazer 6 meses fora, etc. Depende do edital. De qualquer forma, você precisa de uma carta de aceite. Eu vou mostrar isso mais para frente, de um professor pesquisador da instituição que vai receber você. E é muito interessante você ter algumas coisas que várias universidades pedem. Algumas pedem carta de motivação. A grande maioria das universidades norte-americanas e europeias pedem carta de recomendação. E tudo isso pode ser viabilizado para você com o seu professor, com a sua professora, com pessoas que tiveram experiência internacional. A FAPESP também, como as fundações de amparo e pesquisa, tem bolsas no exterior. Você tem vários tipos de bolsa, por exemplo, pós-doutoral, estágio pós-doutoral, etc. E desde a iniciação científica, como eu falei, até o pós-doutorado. Você vê que a CAPES tem essas modalidades, e eu quis colocar individualmente de professor visitante sênior, júnior. O professor visitante sênior tem mais 10 anos de título de doutor, professor visitante júnior, pós-doutorado, doutorado pleno, sanduíche, mestrado. Vocês estão vendo que tem bolsa para graduação plena e graduação sanduíche exterior, coisa que muita gente não fala que existe. A grande maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, vale a pena você olhar o site da CAPES, vale a pena você imaginar que você pode sim, durante a sua graduação, ter uma bolsa para estudar no exterior, para fazer um crédito fora do Brasil. A CNPq também tem bolsas na área da ciência e tecnologia, várias bolsas. Eu, por exemplo, sou bolsista PQ do CNPq. Nós temos várias na área do direito e em todas as outras áreas. Você tem bolsistas de estágio sênior, pós-doutorado, doutorado, etc. Tudo isso no site do CNPq. Eu acho o programa Santander muito importante. O Santander tem 2 programas grandes de fomento, né? O primeiro deles é o Santander Top Espanha, que você tem, a universidade toda tem que ter um convênio com o Santander para fazer essa busca. E você tem a possibilidade, eu coloquei aí embaixo para você ver, de uma bolsa no exterior de 3 semanas passando lá. E você tem essa bolsa aberta do Santander para você se inscrever. E o valor da bolsa é R$14 mil. Então, você pode se inscrever nessa bolsa agora, para passar 3 semanas, você tem 100 vagas no exterior, e eles pagam tudo. Eles pagam alojamento, eles pagam seguro, eles pagam passeios culturais, e inclusive as passagens aéreas. Vale a pena você conhecer o programa Santander Top Espanha. E tem o outro Santander, que é o Santander Mobility Award, o outro, que é uma outra concepção para doutorandos, que aí você faz a visita internacional e você tem um valor de €2.000 para a bolsa. A Fundação Carolina, como eu falei para vocês, mostrei aquele vídeo, várias pessoas já estudaram no exterior. Você tem hoje, nesse atual quadro 2000-2021, 822 bolsas ofertadas. Aí você tem 237 para pós-graduação, 96 para doutorado, mobilidade de professores, estudos internacionais, e você tem aí as bancas de doutorado. Né? Como internacionalizar o seu processo de bolsa no exterior? Como é que você planeja o seu processo de bolsa no exterior?
Se eu tivesse que dar dicas, quais são os passos? Primeira coisa, você vai ter que pesquisar qual universidade você vai estudar. É muito interessante você ver qual universidade tem aderência à sua pesquisa. Lembre-se de que você tem que pegar um professor ou professora nessa universidade que vai te receber, que vai trabalhar com você, que vai ser o seu... algumas universidades norte-americanas chamam de sponsor, que é a pessoa que te recebe lá no exterior. E aí você busca o currículo desse professor, busca o contato dele, estabelece o contato com esse professor ou professora por e-mail e pergunta, olha, eu tenho uma pesquisa que tem aderência ao seu tema, você tem vontade de me receber aí como um estagiário pós-doutoral ou doutoral, ou um aluno que está fazendo um crédito no exterior, quer fazer um crédito durante o meu mestrado, você tem interesse em receber para fazer um projeto de pesquisa, efetivamente verifica a possibilidade desse contato com esse professor ou professora para que ele possa fazer uma carta ou um e-mail de aceite da sua ida para o exterior. Verifica o que a instituição exige como questão básica para você. Algumas instituições têm exigências de tuition, por exemplo, que é uma taxa de custeio que você tem que pagar. Então, cuidado para você não fazer todo o seu planejamento e descobrir que você tem um tuition, tem um valor a pagar para a instituição, que às vezes é $15 mil nesse tuition, aí você inviabiliza a sua viagem. Verifica antes se você tem esse tuition. Faz seu plano de trabalho, vê se você tem a sua carta de recomendação e a carta de motivação ou intenção sua. Lembre-se, verifique todos os editais abertos. Se você vai para os Estados Unidos, você verifica Fulbright. Se você vai para a Alemanha, você vê Konrad Adenauer, como eu falei. Santander, você vê Top Espanha, se você vai para a Espanha. Fundação Carolina, se você vai para a Espanha, enfim. Lembre-se de ver onde você vai morar. Alguns lugares são maravilhosos, mas têm moradias inóspitas. Algumas instituições são fantásticas e têm moradias internas. Eu queria mostrar esse vídeo, acho que mesmo não tendo áudio, é muito importante você ver. A universidade que mais recebe estrangeiros da Europa é a Universidade de Salamanca. E eles têm um sonho. A universidade é um sonho. É esse computador aqui mesmo. Então, eu queria dizer, para finalizar a minha fala, sobre a questão de um conceito pós-pandêmico, né? O futuro do presente. Nós temos aí, num conceito pós-pandêmico, advogados contra inteligência artificial, por exemplo. E fizeram uma pesquisa norte-americana e colocaram os advogados numa sala e colocaram uma inteligência artificial, um geek, numa sala ao lado, para analisar contratos. E aí falando, bom, vamos ver como é que essa inteligência artificial funciona, se ela é melhor que os advogados analisando contratos. Então, os advogados demoraram 92 minutos para analisar esses contratos, e a inteligência artificial demorou 26 segundos para analisar os mesmos contratos. Aí as pessoas fazem essas previsões fatalistas. O direito acabou, a ciência do direito acabou, o direito vai acabar, etc. Quem trabalha com previsões sabe que nenhuma delas se realiza quando essas questões são de futurologia.
Eu lembro da discussão de Einstein disse que não existia nenhuma ideia de que o mundo ia atingir a fissura nuclear e até a energia nuclear. Einstein disse isso. Então, cuidado com as previsões. O presidente da IBM, na década de 70, disse que no mercado mundial teria espaço para, no máximo, 5 computadores pessoais. Então, cuidado com as previsões que são fatalistas. Né? O que nós vamos acabar é com o conteúdo de memorização no direito. Nós vamos acabar com um conteúdo de repetição no direito. Porque a inteligência artificial já dá conta deles. O nível de precisão da inteligência artificial foi de 94% na análise desses contratos. E mesmo os advogados demorando 92 minutos, o índice de precisão deles foi menor do que a inteligência artificial. Foi 85%. E aí, as pessoas falam, bom, então acabou, vamos começar a testar isso em todas as áreas. Aí fizeram esse teste com a medicina. Colocaram a inteligência artificial para fazer diagnósticos. E aí a inteligência perdeu dos médicos. Os médicos conseguiram fazer mais diagnósticos precisos do que a inteligência artificial. Contudo, 20% das pessoas, de 100, 20% ficaram com um diagnóstico impreciso. E eles não conseguiram ter o diagnóstico perfeito, nem pela inteligência artificial, nem pelos médicos. Mas quando juntaram médicos e inteligência artificial, o índice de precisão foi 96% de diagnóstico. Ou seja, o futuro do presente tem que ser a inteligência artificial trabalhando com os advogados, com os médicos. Por isso que nós temos que nos apropriar desse discurso e nos apropriar de outros universos. Nós temos que começar a pensar como nós temos que melhorar nossa sala de aula, nossa qualidade do ensino do direito. Esse é um apelo que eu tenho feito a todos vocês, professores, pesquisadores, para que a gente possa sair um pouco da caixa. Olha o nosso modelo de sala de aula e as espaçonaves. Eu coloquei esse slide porque nesse ano a gente teve, depois de muitos anos, o lançamento de uma aeronave tripulada, né? Uma espaçonave tripulada. Se você olhar a Apollo 4, 1967, o painel dela e a nossa sala de aula na mesma época, você vai ver que os painéis e a tecnologia das nossas espaçonaves evoluíram muito mais intensamente, muito mais rapidamente que a nossa sala de aula. Está na hora da gente realmente dar um salto. E nós estamos fazendo novos projetos de sala de aula e segue um modelo que a gente fez no Mackenzie, que eu acho interessante, onde todas as cadeiras se movimentam, e eles trabalham em forma de comédia, interatividade. Você também tem 2 Apple TVs em locais diferentes da sala, onde você pode trocar o Double Surround Sound em cima com caixas de som, e você pode mudar o som da sala de acordo com a mesa. Então, eu acho que numa hiperconectividade, um novo modelo de sala de aula, com um distanciamento maior, é uma ideia e é uma nova perspectiva. Mas temos um modelo atual da John Kennedy em Harvard, que eu acho que é o modelo mais interessante que eu vi ultimamente, talvez num conceito pós-pandêmico, numa internacionalização plena. Por que não nos espelhar na John Kennedy em Harvard? Aí vocês podem aí passar using the boards a lot.
Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. I assume you've all read the case. Let's start with the key decision facing this protagonist. Okay, Maya Shanghai, you're the decision. What's your plan? When I look at this launch, what I see is faulty decision making every step of the way. Okay, now this is getting interesting. Spend close to 800,000 this guarantee. Rob and Buenos Aires, what are they doing wrong? You got the value proposition all wrong. Just because it works in one geography doesn't mean it's going to work in another. Ready for take 4. All right, so here's what we want to do. Let's take a poll. Everybody open up their polling tool. First option is to stay the course. Second option is to pull and relaunch. And the third option is somewhat in between. All right, so most of you, despite the problems, think this company should stay the course. Oh, Papa, I take it you disagree? Well, yes, I do disagree. So, Sally, why does that worry you? What it tells me is that the business lacks discipline. And every time they encounter a problem, they try to spin it around. Jeffrey in London, what about you? What's your plan? I saw the problem is I will not make necessary adjustments and do not. Now that was a great session. See you all next week. Então, gente, queria agradecer a todas e todos aqui presentes. Para mim é uma alegria, uma honra compartilhar. Desculpas pelos alguns problemas técnicos aí, né? Mas a gente tentou ao máximo compartilhar informações. Essa, como eu falei, essa é uma aula aberta e a gente fica à disposição de vocês para trocar ideias e compartilhar aí novas propostas. Muito obrigado, professor Felipe. Espetacular apresentação, aula, palestra, fazendo uma síntese absolutamente sofisticada do que há de mais moderno na vida acadêmica e também com os passos, né, que é um traço do perfil do professor Felipe Chiarello, quer dizer, é um mestre realmente, dá os passos para que alunos e professores, como parte de uma comunidade que interage num jogo de ganha-ganha, né? Não há perdas nesse sistema de construção da ciência, né? E é muito importante essa postura, professor, de dar os caminhos, né? São caminhos que não são tão herméticos, fechados. Hoje, com a internet, os sites são muito bem amigáveis, é necessário pesquisar e se apresentar e seguir os passos que são bastante responsivos, né, em termos de acesso. E manter essa postura de integração acadêmica, que é realmente o caminho que a ciência cada vez mais tem confirmado que é o caminho mais de maior sucesso, inclusive para encontrar respostas para desafios que muitas vezes nós ficamos dialogando entre nós, por exemplo, no caso brasileiro, às vezes um diálogo que é preciso de algum tipo de farol vindo de experiências internacionais avançadas, né? Que já passaram pelas dificuldades que nós passamos. Eu dou o exemplo do nosso grupo sobre sindicalismo, em que nós estamos percebendo que alguns países talvez nos tragam algumas
sugestões, não digo respostas prontas, mas algumas sugestões de pesquisa que nos façam sair um pouco dessa crise geral que nós temos percebido na nossa área temática de sindicalismo, né, a partir de modelos que têm tido de dificuldade de trazer respostas, pelo menos eficientes, né? Então, foi realmente uma apresentação magnífica, professor, muito obrigado. E temos ainda os nossos participantes, têm, como sempre fazem, já participei de outros eventos com o professor, e os participantes sempre perguntam se poderão ter acesso ao material apresentado pelo professor. Essa é a primeira pergunta que já vem desde o início da apresentação, e eu aqui, como mediador, passo a indagação ao professor Felipe. Sem dúvida. Bom, primeiro agradecer, isso, exatamente essa troca internacional, ela é fundamental para a nossa pesquisa. E são essas ideias de troca de conhecimento que vão fazer com que a gente possa pensar em saídas para as nossas crises. Então, é fundamental essa mentalidade de pensar por que eu não posso realmente fazer essa troca com o exterior e talvez ter alguma ideia para resolver um problema meu, fazer um juízo de valor sobre o que eu possa decidir nesses novos projetos que se avizinham. Com relação ao material, será uma honra poder disponibilizar, vou deixar com a professora Beatriz, com o ministro, vou deixar a aula aí depois para que vocês possam compartilhar com seus professores, alunos, todo o material que aqui apresentei. Professor Felipe, temos também uma outra pergunta muito interessante dentro da nossa área, do nosso mestrado, né? Mestrado Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Indaga-se se o senhor tem conhecimento de que a OIT, e também, de certo modo, a ONU, a quem é vinculada à OIT, apresentam programas de pesquisas que sejam também de acesso mais genérico a pesquisadores brasileiros, sejam professores, sejam estudantes. Se o senhor tem conhecimento dessa linha de programas. Sim, professor Godinho, eu tenho um grande brasileiro aí, o Pedro, que estava na OIT, inclusive ele morava na Argentina, e ajudou muitos brasileiros em projetos de pesquisa, mas a OIT tem fomentos, sim, especificamente para essa área, em várias perspectivas de projetos, e a ONU também. A ONU tem as 16 metas, né, então ela tem financiado projetos direta e indiretamente, e ela tem editais específicos. Vale a pena entrar no site da ONU para verificar como é que essas metas da ONU são implantadas. Tem alguns projetos que eles fazem por editais vinculados a outras instituições, e diminuição da desigualdade na América Latina, acesso à justiça. Eu tive com o pessoal da ONU, lembrando que o Brasil tem um escritório, de representação na ONU, com professores, pesquisadores. Vale a pena entrar em contato com eles, eles podem ajudar a viabilizar esse contato dentro da ONU. Eu estive com eles nesse escritório em Nova York, e eles me receberam muito bem. Eu fui fazer uma visita técnica à ONU com a equipe de pesquisadores, e depois eu fui. O escritório do Brasil não fica dentro da ONU, mas ele fica numa das ruas próximas, tem um escritório da delegação brasileira, e você pode visitar, os professores ficam lá, os pesquisadores, que são nossa rede de apoio lá, e eles nos recebem muito bem. Ótimo. Para nós, realmente, é um caminho muito alvissareiro, né? Temos várias pesquisas tratando do campo da experiência internacional, do trabalho, no plano principalmente do direito coletivo do trabalho, e acho que esses contatos serão de grande importância.
Mais uma vez, professor, deixa eu verificar se houve mais alguma pergunta de imediato, mas também considerando o adiantado da hora, o professor tem outros compromissos, nós já chegamos às 13 horas, né, 1h da tarde. Queremos agradecer demais, professor, a sua disponibilidade, a excelência da sua exposição, também esse perfil de dividir o conhecimento. É muito fundamental na área da ciência, na área da pesquisa, na área do ensino, na área do aprendizado. Agradeço demais, em meu nome, em nome de todos os colegas do nosso mestrado, os alunos, os professores, também os demais mestrados aqui presentes, os demais cursos de graduação aqui presentes, em que vários professores estão presentes e vários alunos estão passando estão assistindo por meio da internet, particularmente do YouTube. Então, devolvo a palavra à professora Beatriz, ou a nossa chefe de cerimônias, a professora Iara. Acho que devolvo à professora Iara e ela dá sequência. Mais uma vez, professor Felipe, muito obrigado, e um prazer muito grande estar conosco no dia de hoje. Muito obrigado, Simão. Muito obrigada, ministro Godinho, pela mediação dessa brilhante explanação do professor Felipe. Lá no YouTube, todo mundo elogiando o professor Felipe, dizendo que foi uma brilhante explanação, abriu muitos horizontes aí para os futuros internacionalistas aí que querem sair do Brasil, fazer intercâmbio, né, participar de programas aí de internacionalização. E eu já avisei todo mundo lá no YouTube que nós vamos enviar por e-mail um linkzinho aí da apresentação do professor Felipe, como ele já nos disponibilizou, para todos que fizerem o preenchimento lá da certificação. Lá vai estar registrado o e-mail de todo mundo, a gente consegue disponibilizar. Agradecemos muito a presença de todos. Amanhã nós teremos, então, outro evento muito importante da Rede Internacional Universitária de Pesquisa e Extensão do nosso mestrado, com a presença de uma professora lá da Universidade do Minho, de Portugal. Convidamos a todos para estar aqui nesse canal do YouTube, canal Conecto DF, às 18 horas, junto conosco. Passo, então, a palavra à reitora para finalizarmos este momento e agradecemos imensamente ao professor Felipe pela disponibilidade, nos brindar, né, com seus conhecimentos. Muito obrigada. Desculpem. Obrigada, eu queria agradecer a atenção de todos que nos acompanharam, agradecer imensamente ao professor Maurício, nosso professor decano do mestrado, ministro do TSD, que mediou que nos acompanhou mediando essa fala hoje de manhã. Agradecer demais a você, doutor Felipe, ratificando já o que o professor Maurício falou. Foi uma verdadeira aula, né, com passos, né, para quem não tinha ainda uma noção do que é entrar submeter um projeto e solicitar um projeto para fazer algum intercâmbio ou alguma questão, alguma coisa de internacionalização. E além dos passos, claro, fez uma bela contextualização, né, desse momento atual que nós vivemos também. Os vídeos enriqueceram muito, com certeza depois, com essa falhazinha de áudio, as pessoas podem vê-los, né, e assistir, procurar e assistir. Mas eu queria dizer que, ouvindo a sua fala, doutor Felipe, eu fiquei lembrando da minha própria experiência pessoal como pesquisadora, quando lá no meu doutorado eu quis muito fazer um sanduíche, né, um sanduíche fora, e isso parecia muito distante.
Isso parecia para outros, isso parecia muito distante. E à medida que você foi apresentando e falando, eu me reportei aqueles anos lá, aquele momento em que isso não é tão distante, né? Como o professor Maurício falou, isso não é tão hermético. Isso é completamente possível, se atentar aos editais mesmo, ficar preparado. E assim foi também no pós-doutorado, que eu fiz na Alemanha também, parecia uma coisa distante, mas nos primeiros contatos você vê que as coisas já se tornam mais acessíveis e mais fáceis. E uma experiência internacional durante um mestrado, durante uma graduação, durante um doutoramento, ou depois, em qualquer momento, né, depende da história de vida de cada um, como cada um quer organizar isso, é sempre um aprendizado imenso, né? É como você falou, é uma troca de conhecimentos ímpar, né, única, e porque essa troca de conhecimento, ela é permeada de aprendizados voltados para uma outra cultura, uma outra língua. A imersão numa outra língua, né, é sempre imergir numa outra cultura, né, porque língua é cultura. Então, os aprendizados são inúmeros dentro da área, dentro do projeto, dentro da pesquisa, dentro de uma experiência de vida, de cultura, de modo de ser, né, de entender, de fazer uma imersão dentro de uma universidade é sempre um grande aprendizado. E você trouxe isso de uma forma muito profunda e muito, muito clara, do quanto isso é possível, né, e do quanto quem tem esse objetivo tem que correr atrás dele, porque não é uma coisa tão fechada e tão distante. Então, te agradeço muito, sempre muito bom ouvi-lo, sempre um grande aprendizado, e agradecer a todos os professores, os coordenadores de curso, os nossos alunos, mestrandos, graduandos, a comunidade externa, a UDF, que nos acompanhou, e deixar registrado aí essa honra de tê-lo aqui conosco, esse grande aprendizado que todos nós tivemos. Muito obrigada, professor Felipe, muito obrigada, professor Maurício, e assim, deixo a palavra se alguém ainda quiser falar uma coisa, e aí a gente encerra. Eu só queria registrar esse compartilhamento do que a professora Beatriz falou, ele é fundamental, dessa experiência do exterior. Me lembrou, eu tive duas experiências docentes fazendo doutorado comigo, uma delas acompanharam. O professor Godinho me lembrou quando ele disse a questão de não ser hermético. Mayara, estavam faltando 2 semanas para a application, e ela falou, não dá tempo de eu mandar. Isso não vai acontecer. E eu falei, não desista. A aluna minha não perde por WO nunca. Não vou deixar você não mandar esse negócio. E ela mandou o e-mail, e em 24 horas o professor de Berkeley respondeu para ela, e ela passou 6 meses em Berkeley com uma bolsa, e foi fazer seu crédito do doutorado em Berkeley, a Mayara Ferrari Longini. E a Larissa Poeta, que fez com bastante antecedência, morou 6 meses dentro de Salamanca, ficou num dorm maravilhoso, ficou dentro de Salamanca, e foi super bem recebida com a professora Pilar, que tinha uma pesquisa extremamente aderente, semelhante à pesquisa que ela tinha no Brasil, e a troca de conhecimentos fez ela voltar uma pessoa totalmente diferente. Então, essas 2 falas eu gostaria de corroborar o que a professora Beatriz falou. Professor Maurício, não desista do seu sonho. Essa aula teve um propósito. Ela teve de lembrar você que você tem essa possibilidade de estudar no exterior, e por isso que a gente está aqui hoje. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Felipe. Muito obrigada, magnífica reitora. Muito obrigada, ministro Godinho. Lembramos que essa aula do professor Felipe ficará disponível aqui no canal do YouTube, né? Para quem quiser rever depois com calma, ouvi-lo de novo, né? Pegar as informações novamente, ficará disponível aqui. Muito obrigada a todos, desejamos uma boa tarde, um bom almoço a todos. Até mais. Muito obrigado. Até mais.
Abraço. Boa tarde.